Vamos entender como isso começou. Nicolas Ferreira saiu de Paracatu no dia 18 de janeiro. Começou a caminhar sozinho, mas a cada quilômetro mais gente se juntava. Primeiro foram 10 pessoas, depois 50, depois centenas, e agora são milhares caminhando junto com ele. Carlos Bolsonaro chegou ontem, encontrou Nicolas na BR-040 e disse a frase que está rodando o Brasil inteiro: "É pelo teu pai e pelos presos do 8 de janeiro". O vídeo viralizou, milhões de visualizações, e tocou no coração de todo brasileiro que se sente injustiçado pelo que está acontecendo no país. Mas o que realmente mudou o jogo foi quando os primeiros caminhoneiros começaram a buzinar em apoio. Caminhões parando na beira da estrada, motoristas descendo para abraçar Nicolas, para tirar foto, para prometer apoio. E foi aí que começou a articulação da paralisação, porque os caminhoneiros lembram muito bem de 2018. Lembram da força que têm quando se unem. Lembram que conseguem parar o Brasil inteiro em 48 horas. E agora estão vendo uma causa pela qual vale a pena fazer isso novamente. As lideranças caminhoneiras já estão se organizando. Grupos de WhatsApp com milhares de membros. Coordenação por regiões, definição de pontos de bloqueio estratégicos e tudo apontando para o dia 25. Domingo. O dia que Nicolas chega em Brasília com a multidão que está caminhando com ele. A estratégia é clara. Enquanto Nicolas lidera a mobilização popular a pé, os caminhoneiros vão liderar a mobilização sobre rodas. Vão cercar Brasília. Vão bloquear as principais rodovias do país. Vão mostrar que o povo brasileiro não aguenta mais tanta injustiça. E a causa é legítima. Presos do 8 de janeiro que continuam encarcerados há mais de 2 anos, sem julgamento definitivo. Famílias destruídas. Vidas arruinadas. Enquanto isso, Moraes segue solto, fazendo o que quer. Lula segue governando como se nada tivesse acontecido. E o absurdo continua. Compartilhe esse vídeo urgente. Manda em 3 grupos de WhatsApp e volta. Porque a grande mídia já começou a tentar minimizar a importância dessa caminhada. Já começou a tentar esconder o que está acontecendo. E só compartilhando massivamente conseguimos furar o bloqueio. E tem um detalhe que está deixando o governo Lula absolutamente desesperado. A caminhada de Nicolas está unindo todo mundo. Direita, centro, até gente que não gostava de Bolsonaro está apoiando. Porque a causa transcendeu o político. Virou causa humanitária, virou luta por justiça básica. Gustavo Gayer, deputado federal de Goiás, também se juntou à caminhada. Mais parlamentares estão confirmando presença para o dia 25. E o mais importante, a população está indo para as ruas espontaneamente, sem convocação formal, sem organização de partido, é movimento genuinamente popular. E os caminhoneiros, vendo isso tudo, ficaram inspirados, porque eles sempre foram um símbolo de resistência no Brasil. Sempre foram a força que move o país, literalmente. E agora perceberam que têm responsabilidade histórica, que podem ser a diferença entre esse movimento morrer ou explodir de vez. Fontes dentro das lideranças caminhoneiras confirmaram que a paralisação está confirmada. Não é mais possibilidade, é certeza. Dia 25 o Brasil vai sentir o impacto. E Lula sabe disso. Por isso, já começou a articular para tentar desmobilizar antes que seja tarde demais. Lula convocou reunião de emergência com ministros ontem à noite. Participaram o ministro da Justiça, o ministro dos Transportes. E pasmem, Alexandre de Moraes foi consultado por videoconferência. Estão tentando montar uma estratégia de contenção, tentando impedir que o movimento cresça mais. A primeira ação foi acionar a Polícia Rodoviária Federal. Ordem para monitorar de perto qualquer concentração de caminhoneiros. Ordem para identificar lideranças. Ordem para estar pronta para agir caso os bloqueios comecem. Mas tem um problema. Muitos policiais rodoviários simpatizam com a causa. Muitos não vão querer reprimir. A segunda ação foi tentar negociar com as principais associações de caminhoneiros. Oferecer benefícios, prometer redução no preço do diesel, qualquer coisa para desmobilizar. Mas as lideranças estão firmes. Disseram que não é sobre diesel, é sobre dignidade, é sobre justiça, é sobre libertar presos políticos. E tem pressão internacional também. Trump está acompanhando tudo de perto. Marco Rubio já sinalizou apoio público ao movimento. E isso fortalece ainda mais, porque mostra que o mundo está de olho, que Lula não vai conseguir reprimir violentamente sem sofrer consequências internacionais. E Flávio Bolsonaro, que não foi para a caminhada, está sendo muito criticado. Ele alegou que tinha viagem marcada para Israel, alegou condições climáticas ruins, mas a verdade é que a ausência dele está sendo interpretada como falta de comprometimento, como medo de se expor demais. Enquanto Carlos Bolsonaro está lá caminhando sob sol forte, enfrentando cansaço físico, mostrando disposição para a luta, Flávio está confortável fazendo política internacional. E isso não está pegando bem. Principalmente porque Flávio é pré-candidato à presidência, e um pré-candidato que não enfrenta dificuldade junto com o povo não convence ninguém.
Carlos está ganhando protagonismo que Flávio está perdendo, e isso pode ter consequências enormes para 2026, porque o eleitor conservador valoriza coragem, valoriza sacrifício, valoriza quem coloca a cara à tapa, e Carlos está fazendo exatamente isso, enquanto Flávio está ausente. Se você quer que esse canal continue trazendo essas análises que ninguém mais faz, se torna membro agora. São os membros que garantem nossa independência, que garantem que possamos falar a verdade sem medo. Clica no botão Seja Membro. E voltando aos caminhoneiros, a estratégia da paralisação já está definida. 7 pontos principais de bloqueio em rodovias estratégicas. BR-040, que liga Rio a Brasília. BR-116, que corta o país de norte a sul. BR-101, que percorre toda a costa. Dutra, Regis Bittencourt, Fernão Dias. Todas vão ser afetadas. A ideia não é bloquear totalmente, é fazer bloqueios parciais que permitam passagem de ambulâncias e emergências, mas que mostrem força, que mostrem capacidade de mobilização, que façam Lula perceber que o povo brasileiro não é bobo, que não vai aceitar injustiça calado. E tem caminhoneiros de todos os estados aderindo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Pernambuco. Todos organizando, todos se preparando, todos prontos para agir no dia 25. O impacto econômico de uma paralisação dessas é gigantesco. Desabastecimento em supermercados, postos de gasolina sem combustível, indústrias parando por falta de insumos. E o governo sabe disso. Por isso está tão desesperado, tentando impedir. Mas tem um fator que ninguém esperava e que está fortalecendo ainda mais o movimento. Empresários começaram a apoiar publicamente. Não apenas com palavras, com dinheiro, com logística, com estrutura para que a caminhada continue e para que a paralisação aconteça com segurança. Empresas estão doando água e alimentos para quem está caminhando com Nicolas, estão fornecendo banheiros químicos, estão disponibilizando equipes médicas para acompanhar a marcha. E para a paralisação do dia 25, estão garantindo combustível para os caminhoneiros que vão participar. Isso mostra que o setor produtivo também está cansado. Cansado de insegurança jurídica, cansado de perseguição política, cansado de ver o país sendo governado por quem não respeita regras. Estão colocando dinheiro onde está a boca, estão apoiando materialmente a resistência. E a grande mídia não está conseguindo esconder mais. Porque são tantas pessoas envolvidas, é tanta movimentação acontecendo, que fica impossível fingir que não existe. Já tem repórteres tentando cobrir, já tem imagens chegando nas redações, e vai ficar cada vez mais difícil abafar. E Alexandre de Moraes está numa situação delicadíssima, porque ele não pode prender Nicolas. Prender um deputado federal caminhando pacificamente seria absurdo demais até para ele. Seria a confirmação definitiva de que vivemos numa ditadura. E até Moraes sabe que tem limites que não pode ultrapassar sem sofrer consequências graves. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode deixar o movimento crescer descontroladamente. Não pode permitir que dia 25 se transforme numa manifestação de milhões de pessoas em Brasília pedindo a cabeça dele, pedindo sua prisão, pedindo sua expulsão do STF. Então está tentando trabalhar nos bastidores, tentando pressionar políticos para não apoiarem, tentando usar a máquina do Estado para intimidar, tentando criar narrativa de que é tudo golpismo, mas não está funcionando, porque o povo já percebeu o jogo, já entendeu quem é o verdadeiro golpista. E tem outro detalhe importante. As delações de Vorcaro que saíram incluem informações sobre conexões de Moraes com esquemas de corrupção. Isso enfraquece ainda mais a posição dele. Fica mais difícil se manter como juiz imparcial quando está sendo acusado de crimes graves. Então vamos recapitular o que está acontecendo neste exato momento. Nicolas Ferreira lidera a caminhada histórica de 230 quilômetros até Brasília. Carlos Bolsonaro se juntou. Milhares de pessoas estão caminhando junto, e isso virou movimento nacional. Caminhoneiros aderiram, confirmaram paralisação para dia 25 de janeiro. Domingo, mesmo dia que Nicolas chega em Brasília. 7 pontos estratégicos de bloqueio já definidos, lideranças coordenadas. Empresários apoiando com recursos. Lula em pânico convocou reuniões de emergência. Moraes tentando usar máquina do Estado para intimidar. Mas não está funcionando. Movimento é grande demais. Popular demais. Legítimo demais. E tem apoio internacional com Trump e Rubio manifestando suporte. Flávio Bolsonaro perdendo protagonismo por não participar. Carlos ganhando espaço por estar presente e enfrentar sacrifício junto com o povo. Empresários colocando dinheiro no movimento. Grande mídia não conseguindo mais esconder. Dia 25 pode ser histórico. Pode ser o dia que o Brasil inteiro parou para dizer não à injustiça, não à perseguição política, não aos presos políticos do 8 de janeiro, e não a Moraes e Lula que transformaram o Brasil numa ditadura disfarçada de democracia. A resistência está crescendo, o povo está acordando, e quando o povo acorda e se mobiliza, nenhum tirano resiste, nenhum opressor sobrevive.
A história prova isso. Estamos vendo história sendo feita ao vivo agora. Um forte abraço.